Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, numa retrospectiva da nossa campanha na Libertadores 2020/21. Estamos na final no próximo sábado, 5 da tarde, Maracanã contra o Palmeiras. Então achei legal vocês chegarem lembrando de tudo que a gente fez, até porque foi um ano muito maluco, né? O Santos estreou em março, jogou ainda a segunda partida no mesmo mês, mas a terceira foi só em setembro. O futebol ficou paralisado, o mundo virou de cabeça para baixo, mas aparentemente isso nos ajudou. Estamos na final e é o que importa. Sempre bom passar o recado, eu estou gravando isso terça antes de Santos Atlético Mineiro. Obviamente, quando esse vídeo aqui for pro ar, o pós já está, de Santos Atlético Mineiro, já está no canal também. Se acontecer alguma coisa que precise de uma grande análise, volto mais tarde sem um problema algum, tá bem? Vai ter vídeo à noite de qualquer jeito. Estou falando que se precisar de algo de Santos Atlético Mineiro é isso. Se não, tem mais coisa de Libertadores programada. Essa retrospectiva eu vou fazer um pouco diferente. Eu não vou chegar aqui e falar os placares, isso aí vocês vão lembrar. Uma retrospectiva de curiosidades, de escalações, jogadores que atuaram, algumas coisas diferentes para a gente ir com a memória refrescada para essa final. Estamos na final. Talvez a ficha ainda não tenha caído, espero que caia até sábado. Vai cair, mas aí vai cair na hora do nervosismo. Muito bem, queria mandar um abraço para o Marcelo Anda. Espero que eu tenha falado o sobrenome corretamente, Marcelo, porque ele me mandou uma planilha de Excel muito legal com todas as atuações dos jogadores do Santos, em que jogo eles foram relacionados, em que jogo eles atuaram, em que jogos eles foram titulares. E com as inscrições, os números de camisa de cada jogador no Libertadores, que tem numeração fixa, mas com a paralisação do futebol, com tudo que rolou esse ano, a lista original, que era de 30, hoje tem 50 nomes. Eu sou incapaz de lembrar todos os 50 jogadores, que são mais, na verdade, porque tivemos muitas mudanças. O número, então, de cada um, muito difícil. Sei que um é o Vladimir, o 10 é o Soteldo, o Marinho 11. De resto, a gente discute. E eu vou começar com isso, antes de passar pelos jogos, pela nossa campanha em si. Porque tem muita coisa engraçada, pelo menos curiosa, nessa listagem. Na lista do dia 28 de fevereiro, por exemplo, aliás, a primeira lista foi no dia 28 de fevereiro. Depois tivemos uma lista no dia 13 de setembro, outra no dia 19 de setembro, 22 de novembro, uma quarta lista, e no dia 7 de dezembro, uma quinta lista. O Santos fez mudanças nessas listas muito engraçadas até, se a gente parar para pensar. Tô vendo aqui, olha só. O 1 sempre foi o Vladimir, o 2 o Luiz Felipe, o 3 o Felipe Jonathan, o 4 o Pará, 5 o Alisson, 6 Wagner Leonardo, e o 7 não foi o mesmo jogador sempre, né? Porque o 7 começou sendo o Sanches, obviamente. Até a última lista, o Sanches estava inscrito na Libertadores. O Sanches não está mais inscrito na Libertadores, obviamente que ele não entraria em campo de qualquer jeito, mas, por exemplo, até no grupo de membros do canal falaram, não dá para botar o Sanches no banco? Não dá, ele foi tirado da lista, porque num caso de uma necessidade, precisava ter mais alguém ali da base, entrou o Kevin. Se o Santos for campeão da Libertadores, CCC, sem zicar, o Kevin é o número 7 da conquista da Libertadores, que legal. Pois bem, o 8 foi sempre o Jobson, essa não dá mais para tocar a lista para final, então mesmo o Jobson lesionado não vai deixar de ser o 8. E você sabe que é o camisa 9? Não é o Caio Jorge, não é o Marcos Leonardo, não é o Bruno Marques, não foi o Sacha, que jogou, daqui a pouco a gente vai lembrar disso. Começou a Libertadores sendo o Lucas Venuto, hoje nem relacionado direito para os Jogos do Esporte. Mas na segunda lista já mudou, é o Gabriel Pirani, também da base. O Pirani entrou na segunda lista e até hoje é o camisa 9. O 10, claro, é o Soteldo, o 11 é o Marinho, o 12 é o Raniel, para quem não lembra, né? O nosso 12 não é um goleiro reserva. 13 é o Madison, 14 é o Luan Pérez, 15 é o Renier. O Renier, mesmo começando o ano lesionado, tá na lista, hoje ele tá disponível para jogar, né? Ele é o número 15. Thailson também sempre o 16, Giamota 17. O Giamota é o 17, essa eu não lembraria nunca na Libertadores. Sandri, nosso menino queridinho do canal, sempre o 18, tal como o Caio Jorge, sempre o 19. Trivia, sabe quem começou com a camisa 20 na Libertadores, na primeira lista? Ele, o atacante do 0 gols, Fernando Uribe. Na segunda lista não teve ninguém com esse número, tal como na terceira. E hoje, essa é curiosa, não é mais o Uribe, não é um atacante número 20, mas tem mais gol do que o Uribe. Laércio, ele que fez, claro, um gol contra o Grêmio no 4-1, é o camisa 20 desde a quarta das 5 listas. O zagueirão tem mais gol que o Uribe. Inacreditável. Na verdade, bem acreditável. Enfim. Pituca sempre o 21. Olha o 22. Hoje é o Arthur Gomes. Mas não era o Arthur Gomes. O Arthur Gomes não
Não, peraí. Tô lendo... Opa, desculpa. O 23 é o Arthur Gomes. Eu falo, o Arthur Gomes não estava escrito. Tava, Arthur Gomes. 23, desde sempre. O 22 hoje é o Guilherme Nunes. Ó, já ia me confundir aqui. O 22 hoje é o Guilherme Nunes. Não começou a Libertadores assim. Tal como no caso do Uribe, na primeira lista era um outro cara, na segunda e na terceira esse número ficou vago até chegar o Guilherme Nunes. Era o Everson. O Everson jogou pelo Santos na Libertadores com a camisa 22. Daqui a pouco eu falo em que jogos, mas vocês devem lembrar, claro, porque foi no começo do ano. 23 o Arthur Gomes, 24 sempre foi o John, sempre esteve lá. O 25, esse é curioso. Evandro começou a Libertadores com a camisa 25, hoje é o Fernando Pilege, Pilege, enfim, o Fernando, lateral direito, que só atuou contra o Vasco no primeiro tempo. Já na segunda lista ele foi inscrito, mas na primeira era o Evandro, que claro, no meio do ano o contrato acabou e o Santos não renovou. Enfim, a gente já discutiu isso aqui, mas uma situação... Eu renovaria, talvez, porque é um preço baixo e tinha pelo menos um meia no elenco. Hoje a gente só tem o Giamotto, por exemplo. O Lucas Lourenço, enfim, mais um meia que chegou a jogar como titular nessa Libertadores. Essa também é trivia, hein, pra quem não lembra. O primeiro número 26 da Libertadores, sabe quem foi? Não foi o Balieiro, que desde a segunda lista é ele. Vinícius Balieiro foi inscrito já em setembro, é o 26. Na primeira lista, Felipe Aguilar. Felipe Aguilar chegou a ser inscrito na Libertadores dias depois. Foi vendido ao Atlético Paranaense. Outra novidade aqui, três jogadores usaram esse número. 27 começou com Eduardo Sacha, era o 27. Na segunda lista ele já tinha entrado com processo contra o Santos e ido para o Atlético Mineiro, virou o Lucas Senna, que é conhecido na base por ser atacante, mas que jogava improvisado de lateral. Direito? Esquerdo? Ai meu Deus, deu branco agora. Mas ele também teve problemas, acho que de saúde. E na quarta lista ele foi substituído pelo Wellington Tim, que é o camisa 27 na atualidade também. O Wellington Tim foi relacionado pela primeira vez agora no jogo contra o Fortaleza, contra o Goiás. Sei lá, as coisas estão confundindo na cabeça, que é muito jogo do brasileiro, quando não devia ter só jogo da Libertadores. Mas o Wellington Tim é o 27 há algum tempo na Libertadores, mas foi inscrito, só apareceu na verdade no banco do Santos recentemente. O 28 sempre foi o Veríssimo. O 29, que hoje é o Derek, zagueiro do Sub-20, que teve uma atuação, substitui o Yuri Alberto. O Yuri Alberto começou a Libertadores com 29, depois ele foi para o Inter, jogou pelo Inter, né? O que mostra que dava para trocar esse ano, para quem não sabia, dava para trocar de time em meio Libertadores, as regras mudaram devido à paralisação. E o número final da primeira lista, que era o 30, era o João Paulo, também já estava desde o começo, segue sendo o Joãozinho, claro. Mas na lista 2, mais 10 jogadores puderam ser inscritos. Então, olha, o Alex entrou nessa lista, o Alex, zagueiro, é o 31. O 32 é o Alanzinho, atacante da base, segue sendo ele. O 33, que entrou nessa lista, Bruno Marques. Bruno Marques, que muitos pedem chance na final, pela questão da bola aérea, enfim. É o 33, desde a segunda lista, segue sendo dono da camisa. 34 era o Anderson Ceará, emprestado hoje em dia para o CRB, só foi trocado na última lista pelo Andrei. Andrei é o Andrei Quintino, que está nessa lista. O 35 é o Ivonei, ele entrou nessa segunda lista entre os inscritos e segue sendo. 36, olha só, ele entrou também nessa segunda lista. Lucas Braga, daqui a pouco a gente fala mais sobre o Lucas Braga, ele o 36 até agora. O Lucas Lourenço também entrou nessa segunda lista com a 37, segue sendo, tal como o Marcos Leonardo com a 38. O Matheus Moraes, atacante da base, é o 39 desde essa lista. E o goleiro Paulo Mazzotti é o camisa 40 também desde a segunda lista. O Paulo Mazzotti está inscrito na Libertadores. Só que na terceira lista, mais 10 jogadores puderam ser inscritos. O 41 era o Andrei Quintino. Mas aí ele foi tirado da lista na quarta lista e voltou na quinta. Então quem passou a ser o camisa 41 é o Brian Krieger, atacante também da base. O 42 é o Michael, ou Mikael, não sei como é que fala, que é com K, né? O 43 era o Donizete, esse eu não sei quem é, Donizete, me desculpa. E a partir da quarta lista, o dono da camisa 43 passa a ser o Ângelo, nosso atacante de ponta, um menino de 16 anos. 44 é o Felipe Pereira, não sei quem é. 45 é o Gustavo Cipriano, que é um zagueiro que foi emprestado para Lazio e voltou. O 46 é o Jonathan, eu também não sei quem é, sei que o nome dele é Joná, o Na tem 2 N's, achei muito original. O 47 é o Lucas Barbosa, também não sei quem é.
O 48 é o Matheus Saldanha. O 49 é o Robson Reis. E o camisa 50 é o Wesley. Todos esses estão inscritos na Libertadores. Como eu digo, eu não consigo acompanhar a base, por isso que o Caio Nascimento, a partir de fevereiro, vai fazer vídeos sobre a base. Eu realmente não conheço esses meninos, é só alguns, né, como vocês viram. Esses outros, realmente eu não conheço, mil desculpas. Obrigado ao Marcelo pela essa listagem. Só mudar meu computador de lugar aqui para pegar o meu caderninho, porque eu fiz algumas anotações. Vamos falar dos jogos, algumas curiosidades de cada jogo? Vamos falar. Primeiro jogo, para quem não lembra, estreamos na Argentina contra o Defensa e Justiça. Ganhamos de virada, tomamos um gol de cabeça no primeiro tempo, no segundo o Jobson também de cabeça empatou. E o Caio Jorge fez o seu primeiro gol em Libertadores, gol de vitória nesse jogo. Olha só, esse jogo tem uma curiosidade tática. O Santos... Técnico, Gesualdo Ferreira, com Pedro Bolsas, meu amigo, no banco. E o Gesualdo nesse jogo inventou uma maluquice, que ele mudou no segundo tempo. Ele meteu o Felipe Jonathan no banco, o Felipe estava recuperando de lesão, eu tinha sentido lesão um pouco antes, enfim. E ele enfiou uma linha de 5 muito maluca, com o Pituca, quando o Santos atacava de volante, só que quando o Santos era atacado, o Pituca virava o lateral esquerdo, formava uma linha de 5 e o Evandro era recuado para ser primeiro volante. O Santos estava perdendo enquanto isso foi feito, no segundo tempo substituiu e virou o jogo. Um abraço para minha amiga Nájila, que nesse jogo, eu não vou esquecer, no intervalo ela me mandou um tweet. Noronha, vira o técnico do Santos aqui rapidinho pra gente testar um negócio. O povo já queria Gesualdo fora no intervalo desse jogo. E teve muita gente que... A Nájila estava certa. Eu também, tinha que querer fora mesmo. Mas teve muita gente que veio me xingar quando eu falei que o Gesualdo tinha que ser demitido. Ai, ai. Pois bem, no nosso ataque jogaram Yuri Alberto e Sacha de titulares. E o Caio Jorge entra no lugar do Yuri Alberto. O Evandro foi titular, como eu falei, e o nosso goleiro foi o Everson. O Marinho não jogou, que estava lesionado, ele tinha se lesionado no Paulista. E, bom, uma curiosidade pessoal é que foi o primeiro jogo de Libertadores que eu vi aqui na minha sala, na casa que eu moro desde 2019. E foi o primeiro gol que eu comemorei sozinho na sala, né? Vendo num piratão, eu ainda não sabia que isso ia ser a tendência, ainda tinha esperança, claro, de ir pro estádio. Foi antes de tudo acontecer nesse mundo maluco de 2020. Pensei que ia ser só esse jogo. Não foi. Jogo 2. Santos 1, Delfim 0. Um jogo horroroso. E quando eu fui ver os lances, na verdade eu fui ver o gol do Veríssimo, né, de cabeça no YouTube, eu não lembrava. Esse jogo passou no Sport TV. Depois a Globo e o Sport TV desistiram de ter os direitos de transmissão da Libertadores e aí virou aquela bagunça. Um jogo na Conmebol TV, o caso do próximo, por exemplo. Teve jogo só no Facebook com os narradores e comentaristas do esporte interativo, que hoje já é TNT Esportes. Depois teve os nossos jogos na Fox também. Uma bagunça, né? Esse jogo deu um sono enorme. A minha anotação aqui, sono. Everson, Sacha e Yuri também foram titulares. O que eu anotei aqui? Ah, tá. Minha letra é uma beleza. Com o Gesualdo, foi o último jogo do Gesualdo na Libertadores, graças a Deus, muito obrigado. E eu anotei que foi o primeiro jogo com a Vila vazia, né? Foi quando tudo começou na bagunça e aí não tivemos público. Jogo 3, o pior jogo do Santos na Libertadores. Não foi uma derrota, foi o 0-0 com o Olímpia. O Olímpia que ficou com um a menos por mais de 25 minutos e mesmo assim o Santos não fez nada. Também foram as estreias de JP e do Marinho, né? Que o Marinho estava lesionado. Esse jogo é em setembro, a gente não jogava desde março. Pra mim foi o pior jogo disparado. Assim. Esse jogo foi horroroso. Minha análise aqui é Santos 0, Olímpia 0, um horror, deu sono. Sei lá, foi algo do gênero. O jogo passou na Conmebol TV. Uma curiosidade na escalação, duas aliás, o Alisson fez sua estreia como titular ao lado de Pituca e de Sanches ainda, e o Raniel foi o centroavante titular. Raniel voltaria a jogar na partida seguinte, não como titular, como reserva, no 2-1 contra o Delfim. O 2-1 contra o Delfim lá, fora de casa. Esse jogo, claro, teve o gol da virada do Jean Mota, no passe do Raniel. Jean Mota que também começou no banco. Esse jogo o Santos jogou num 4-2-4, ou quase isso. O Arthur Gomes fez o seu primeiro jogo como titular na Libertadores. Tá ligado? É só isso que eu tenho a dizer. Enfim. Arthur Gomes foi titular nesse jogo. O Santos vence depois dele ser substituído. Depois da formação mudar, né, na real. E aí o Santos toma um susto depois de perder vários gols, sofre empate e o Jamota nos dá a vitória no finalzinho. 36 do segundo tempo, mais ou menos.
Jogo da classificação, o jogo 5 da nossa campanha. Santos 3, Olímpia 2, um jogo bastante emocionante no Facebook apenas, o que foi muito curioso. O Santos classifica nessa partida, mas perde o Sanches. Será triste, né? O Sanches, ele faz um gol, né? Um gol de pênalti, faz o sai zica, porque ele não jogava bem há muito tempo, e aí se machuca. Logo depois foi o jogo que ele machucou o joelho, e aí a zica acabou não saindo, o que é muito triste. Ainda deu tempo, claro, dele dar assistência para o Caio Jorge fazer o gol da revirada. O Santos abre o placar, o Olímpia vira em falhas de bola aérea do Santos, e aí o Santos faz o 3-2, o gol do Caio Jorge, segundo dele na Libertadores, o segundo gol de vitória, né? O gol que dá a vitória. E muita gente ainda criticava. Vai entender. O Santos jogou numa escalação bastante curiosa nesse dia também, uma linha de 5 muito defensiva, com Madison e Pará jogando colados. O Madison não foi ponta, eles jogaram colados esse dia na defesa. O Luan Pérez e o Lucas Veríssimo estavam suspensos esse dia. Então jogou Madison, Pará, Jobson de zagueiro, Alex e aí o Felipe Jonathan completando essa linha de 5. No segundo tempo, entra o Lucas Braga, foi a estreia do hoje titular do Lucas Braga na Libertadores. Jogo 6, o jogo da nossa liderança do grupo, o jogo que nos colocou com a segunda melhor campanha. No dia era melhor, o Palmeiras, se não me engano, jogou no dia seguinte e passou, por isso que eles jogam de camisa verde, calção branco, que é o uniforme deles, e a gente vai jogar de listrado, porque o Santos tem que jogar de shorts preto, e o Santos não joga de branco e preto no calção. Vocês sabem por quê? Por isso que o Santos vai jogar a final de listrado. Isso foi definido nesse jogo. O Santos ganha do Defensa de 2-1. Virada no finalzinho, 45 do segundo tempo. Marcos Leonardo vira o jogo. O primeiro tinha sido do Lucas Braga. Esse jogo tem uma curiosidade, além dessa questão do Santos ter a segunda melhor campanha. O Defensa estava se classificando até o gol do Marcos Leonardo. Só que o Delfim, surpreendentemente, abre 1-0 fora de casa no Olímpia. O Santos vira contra o Defensa, né? Os dois jogos, inclusive, contra o Defensa, 2-1 de virada. E o Defensa cai para terceiro. O Olímpia fica em último e o Delfim classifica por causa desse gol do Marcos Leonardo. O Delfim toma um pau do Palmeiras nas oitavas. E o Defensa cai para a Sula e é campeão da Sul-Americana, né? Esse jogo joga o Defensa para a Sul-Americana e o Defensa acabou de ser campeão no sábado, ganhou de 3-0. 3-0? Acho que foi 3-0 do Lanús na Sul-Americana final e foi campeão. Fica aí a curiosidade. Passamos para o mata-mata. Primeiro jogo foi contra a LDU lá em Quito, na altitude de Quito, com Marcelo, o Presuntinho Fernandes no banco. E a grande alteração dele foi ainda no primeiro tempo. Sem o Giamota sentir, sem o Giamota pedir para sair, problema de altitude, nada disso, o Presuntinho fala: sai Giamota, entra Wagner Palha, ele muda o jogo a partir daí, o Santos melhora com essa linha de 5 defensiva, que acabou virando uma constante no Santos na Libertadores, pelo lado esquerdo, né? Não com o Madison em Pará, e sim com o Lucas Braga, nesse caso o Wagner Palha, que entrou no Giamota, ao lado do Felipe Jonathan para ajudar. Começou nisso, inclusive no segundo tempo, sai o Jonathan, entra o Braga. E o Santos recua para segurar um 2-1 no segundo tempo. O Presunto chega a tirar o Soteldo para botar o Vinícius Balieiro. E esse jogo foi o que eu venho aqui na live pós e falo: esses meninos me dão muito orgulho. Eu não esperava essa vitória, eles se mataram até o final e venceram. No segundo jogo a gente perde a invencibilidade. O Santos perde para a LDU na Vila, 1-0. Mas muita gente esquece por isso que o Santos fez um bom jogo no primeiro tempo. O Santos amassa a LDU no primeiro tempo, era enfiar 2-3-0, matado o confronto, não faz os gols, toma um no segundo, mesmo assim não tomou tantos sustos, vamos falar a verdade, a LDU não conseguiu pressionar o Santos, e o Santos passou. Esse foi o jogo que teve basicamente 22 minutos de acréscimo, fica parado porque o juiz quer olhar o VAR e expulsar um por um, dar cartões numa confusão no final. É a estreia do Bruno Marques e é também o primeiro jogo do Lucas Braga como titular. E aí a gente vai para Arena do Grêmio, em Grêmio, contra o Grêmio, 1-1, o jogo em que Diego Souza falou: o Santos fez um gol por acaso, num jogo que na verdade o Santos chutou mais vezes ao gol do que o Grêmio. O Santos joga muito defensivamente, Sandri de primeiro volante como titular. Que partida! Poucos lembram, mas o Soteldo ia ser titular nesse jogo. Minutos antes, 1 hora antes do jogo, sai o exame dele de Covid, deu positivo, tá fora. Lucas Braga vira titular. Cuca coloca o Lucas Braga para jogar praticamente de lateral esquerdo e descobre que o Lucas taticamente funciona muito bem lá. O Santos faz uma partidaça contra o Grêmio, merecia a vitória. Não deu, mas foi o momento que a gente falou: rapaz, talvez dê para fazer algo com esse time. Grandíssima atuação. E também aqui na minha vida pessoal,
foi o primeiro gol em que o vizinho gritou antes. 1 minuto e meio antes, eu vendo no Piratão aqui, o vizinho tinha gritado: "Ai!" Aí eu, não pode ser. Será? E tinha sido o gol dele. Caio Jorge, calando de novo os críticos. Jogo 10, Santos 4, Grêmio 1. A maior atuação do Santos desde 2011. Ou pelo menos, se não a maior atuação, o maior jogo, o símbolo, né? O que ele representa foi o maior jogo. 4-1 no Grêmio. Dias antes era considerado o melhor time do Brasil, pelo menos pelo próprio técnico. Vaga numa semifinal com um elenco totalmente quebrado, num time que deve Deus e o mundo de salários de direito de imagem, ou pelo menos devia à época, hoje em dia mudou um pouquinho. O fim do trauma de 2007, 13 anos depois eliminamos o Grêmio numa Libertadores com o placar que o Santos precisava em 2007. Né? O Santos ganha aquele jogo na Vila de 3-1, mas precisava de 4-1. Meteu o 4-1. Com Laércio estreando em Libertadores e metendo o gol, o quarto. Caio Jorge faz aos 11 segundos o gol mais rápido da história de um brasileiro na Libertadores, faz mais um depois, é o artilheiro do time na Libertadores e tem gente até hoje que diz que ele não faz gol. E também encerramos a geração do quase. Do outro lado, Vitor Ferraz, David Braz e Vanderlei. Ferraz tomando um baile defensivo porque nunca defendeu ninguém. O Braz escorregando no primeiro gol do Caio Jorge e o Vandeco pedindo impedimento com a mãozinha levantada. Adoro o Vandeco, os outros dois eu não gosto. Mas a mão levantada dele é um clássico que o Santos ganhou desses caras. Curiosidade pessoal, eu quebrei a tela da sala da minha mãe gritando no gol do Caio Jorge, o terceiro. Eu tava tão enlouquecido que eu botei a mão assim na tela, a tela desabou. Vai me custar um dinheirinho para arrumar. Fique tranquila, mãe, pagarei. Eu não paguei até hoje porque ela não mandou arrumar. Já viu, né? Preço, inclusive, não é camarada. Jogo 11, o jogo em que seguramos o Boca na bomboneira e os meninos viraram homens. No sentido de, ok, eles são adultos, eles vão jogar Libertadores com qualidade. 0-0. Seguramos sem tomar sustos, Assim, é importante, eu anotei, sem sustos, é muito importante isso. Boca não nos pressionou, Boca não conseguiu jogar. E claro, o jogo em que a gente é assaltado, era pra gente ter vencido na bomboneira depois de, eu não vou fazer as contas agora, mas desde 63, quando a gente ganha, claro, com Pelé, Coutinho e companhia, na final da Libertadores, e é bicampeão. Não foi a vitória, não nos deram pênalti, fomos assaltados. É o vídeo mais visto da história do canal, o que é curioso, né? Infelizmente não é um de tático, algo do gênero, é um vídeo sobre o VAR. Já deve ter chamado muita gente, né? Pra ver a situação. Me deu esse vídeo mais famoso do canal, pelo menos mais visto. E a vantagem de jogar por uma vitória simples na volta. Nada de simples. Jogo 12, Santos 3. 1, 2, 3. Já diria Dua Lipa, né? New Rules, nunca ouviu, ouça. Eu sou um Dua Lipa, vocês sabem. São 3 as novas regras. 3 pra cima do Boca. Vingando 2003, acabou mais um trauma. Esse time matou 2 traumas já. 2003, quando a gente perde, claro, a final pro Boca. E esses caras vieram na bomboneira. Não, vieram na bomboneira não. Vieram pra Vila Belmiro pela primeira vez desde antes de Pelé. Né? O Boca nunca tinha jogado na Vila, nem com o Pelé, nem do Pelé pra cá. Porque, claro, a final de 2003 foi no Morumbi. E o Santos jogou no Maraca na final de 63. Eles vieram sem público pra gente amassar, não deu pra fazer isso. Mas o Santos foi chamado pela mídia argentina depois de Tempestade Santos. Agora tá todo mundo lá pra ser dispensado, vendido no Boca, porque a gente enfiou 3 nos caras. Num dia em que meu vizinho gritava, eu falava, não é possível. Com 2 minutos de atraso no Pirata, não é possível. A gente fez gol. E a gente fez gol 3 vezes. Essa foi a nossa retrospectiva. Se você lembra de alguma curiosidade diferente, ou quer me corrigir em algo, talvez eu tenha errado, manda aqui nos comentários pra gente conversar, se divertir. Vamos lembrar histórias dessa Libertadores que de qualquer maneira já ficou marcada pra gente, que de qualquer maneira nos deu muito orgulho. Eu tô muito orgulhoso de ter chegado a essa final. Orgulhoso do elenco, não de mim mesmo. Orgulhoso do elenco, deixando isso claro. Como eu falei pro Arzul aqui na entrevista, como eu falei na entrevista com o Lucas Braga no canal da Bel, no podcast Alvinegras da Vila também. Estamos orgulhosos. Se der pra ficar um pouquinho mais sábado, tá tudo bem. Tchau.